Nós vamos conversar um pouco da importância que tem o PMDB como partido político e também como partido estabilizador do governo. O professor Ivan Fernandes está aqui conosco, ele é professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC. Ivan, obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo aí, Ivan. Obrigado. Muito obrigado. Ô, Ivan, a gente costuma dizer que o PMDB é o chamado partido ônibus, ou era na época do Ulisses, partido ônibus. Vai subindo, vamos aumentando e tal. Ele continua sendo um partido ônibus ou ele já está mais definido? Ele, na verdade, é o partido de centro. De centro? O centro, ele pode fazer uma aliança com a direita, o centro, ele pode fazer uma aliança com a esquerda. O PMDB, ele ocupa, dentro do sistema político brasileiro, um papel de mediador das tensões políticas. Ele é sempre o partido mais propenso a fazer uma aliança com o governo. Imaginemos que o Aécio tivesse ganhado a eleição. Quem seria o grande aliado do Aécio nesse Congresso? O PMDB. Por quê? Porque a direita e a esquerda, elas têm mais dificuldades para se entender. Não que não seja possível, né? É possível. Mas o PMDB é o partido de centro, que tem características ideológicas, características fisiológicas também muito mais próximas do partido que está no governo. Hoje, um partido de esquerda, há alguns anos atrás, um partido de direita. E o PMDB acaba sendo esse fiel da balança, que sempre está presente nos governos brasileiros. E provavelmente, nos próximos anos, se o PSDB ganhar a eleição, se o PT continuar sendo governo, provavelmente o PMDB vai fazer parte da aliança. Agora eu te pergunto, o que o PMDB ganha com isso? Ele ganha um pedaço da administração pública e, pensando do ponto de vista teórico da ciência política, o cumprimento da sua ideologia como políticas públicas. Qual é a ideologia? Mas aí esse é o problema da política brasileira contemporânea. Que ideologia o PMDB representa? Parece que, na verdade, o PMDB é uma caixa de retalhos de interesses espalhados pelo país, né? Então, existem vários PMDBs, existem PMDBistas que são políticos sérios, existem PMDBistas que são políticos muito complicados, né? Então, no final das contas, parece que o PMDB quer é um pedaço da administração pública para fazer as atividades que ele sempre gostou de fazer, né? Entendi. Como cargos... Cargos... Influência, acesso a pessoas importantes da sociedade. Sempre é uma posição... Você fazer parte do governo sempre te traz muitos recursos dentro da sociedade. Então, o PMDB está sempre atrás desses recursos. Sim. Mas a gente também não pode esquecer a história, da onde veio o PMDB, né? O PMDB é um partido, tem origem no MDB, o partido que liderava o esforço da redemocratização, mas no longo prazo aqueles ideais se perderam, né? Boa parte do PMDB, um pedaço foi para o PSDB, outros criaram outros partidos e o PMDB virou essa concha de retalhos, mas que está no centro. Então ele tem uma função dentro do sistema político brasileiro, que é auxiliar o partido do poder a... Te surpreendeu a ida da Marta Suplicy para o PMDB do Michel Temer? Me surpreendeu. Surpreendeu? Me surpreendeu. Eu esperava que ela fosse para o PSB, que é um partido que tem um verniz ideológico mais próximo do PT e vem crescendo ultimamente, vem ganhando espaço nacional. E ela foi para o PMDB, e o PMDB sempre tem esses problemas enormes. As pessoas têm uma certa rejeição a respeito do PMDB, porque é um partido muito fisiológico, né? Me surpreendeu muito que ela não conseguiu se acertar com o PSB para ser, provavelmente, a candidata à Prefeitura de São Paulo, que esse é o grande objetivo da Marta Suplicy, né? Isso é que explica por que ela deixou o governo petista. Agora, como é que um partido tão grande pode se organizar e pode se manter com tantos chefes locais? Porque a impressão que eu tenho, assim, tem um presidente nacional nominal, tem um diretório nacional nominal, quem manda são os chefes locais. Então, o PMDB do Rio Grande do Sul, o PMDB do Pará, o PMDB do Rio... Cada um parece ter um chefe regional, ou não? É um partido que tem uma estrutura pouco centralizada. A Executiva Nacional tem menos poder dentro do partido do que, por exemplo, a Executiva Nacional do PT. Mas aí é que a gente está acostumado com a história do PT, que foi um partido que surgiu das bases operárias, das bases da pastoral da igreja e cresceu e se transformou, na verdade, o grande partido social-democrata da história brasileira. Mas o PT é um partido muito centralizado. O PT é um partido que tem uma estrutura muito mais forte do que o normal da política. E o PMDB, na verdade, é um partido mais parecido com o que existe no mundo. Se a gente olhar os democratas americanos, os republicanos americanos, não tem uma grande liderança como o Lula.
São partidos repletos de lideranças locais que, em algum momento, alguém consegue galvanizar o apoio popular e ascender ao cargo de uma liderança, mas é temporária. Provavelmente daqui a 10 anos o Obama não vai ter o peso que ele tem hoje dentro do Partido Democrata. Né? Sem dúvida. Então, os partidos que são mais pulverizados, que têm uma liderança menos forte, são mais comuns do que a história do PT demonstra. Né? O PT, na verdade, é um partido sui generis. Sui generis. Bárbara, qual é a pergunta que você tem aí do nosso telespectador internauta? Boa noite, Ivan. O Jardel Santos, do Rio Grande do Sul, questiona a articulação do PMDB e pergunta se o partido não está querendo se afastar desses recentes escândalos políticos. Olha, o que me parece que o PMDB quer fazer é manter as alternativas abertas. Ao mesmo tempo que uma parte do PMDB se aproximou do governo e está dando um maior respiro nessas últimas semanas para o governo Dilma, uma outra parte do PMDB rejeita o governo, conversa com a oposição. O Temer, ele tem atitudes muito dúbias, em um momento, em uma semana, parece que ele se aproxima do governo, em uma outra semana, como que aparenta ser essa semana, ele se afasta. Eu acho que o PMDB ainda tem muitos temores sobre como essa crise política do Brasil vai se resolver e ele não quer fechar as alternativas possíveis, nem fechar com a oposição, nem abandonar o governo. Ele está buscando esperar para que dentro dos próximos meses, porque essa crise política ela não vai ser resolvida ainda nesse ano, ela ainda vai rolar um pouco mais do que é o bom para a sociedade, e o PMDB está querendo manter essas opções abertas. Né? Ele está atuando estrategicamente dentro do jogo político brasileiro. Agora, Ivan, me lembro que uma vez, você falou de grandes líderes políticos. Acho que o maior líder político do PMDB, ou pelo menos um dos maiores, foi candidato a presidente, o senhor Ulisses Guimarães. Eu acho que ele teve 3% dos votos. Depois o Orestes Quercia, que foi ex-governador de São Paulo, que era também um cacique do PMDB, eu acho que ficou com menos de 3%. Perdeu para o Enéas. Perdeu para o Enéas. Lembra disso ou não? Perdeu para o Enéas. Perdeu para o Enéas. Quer dizer, então o partido devora seus próprios líderes? Devora seus próprios líderes, né? A estrutura do partido não permite que uma grande figura alce voos maiores, né? A gente pode olhar mesmo o Michel Temer, durante esses 4 anos do governo Dilma, ele não era uma grande liderança. Agora que a gente começa a falar mais sobre o Michel Temer, ele começa a ter um peso maior no jogo político brasileiro, aparece mais no Congresso, aparece mais para a mídia. Por quê? Porque, na verdade, o PMDB é um partido que é muito difícil você conciliar todos os interesses e criar uma liderança que tenha um projeto. Mas se o Ulisses conseguiu juntar o partido como candidato, você imagina. E aí é o ponto mesmo, o que é ideologia de centro? O que é ser um partido de centro ideológico? O que é ter um projeto que estimule as outras pessoas, que reúna a população, lideranças políticas, lideranças locais em torno de um projeto? É mais difícil, dentro do centro, ter essa proposta.